Márcia Daniele, estou aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, sou psicanalista e terapeuta de mulheres e hoje nós iremos falar sobre a mente, sobre os nossos pensamentos. E tem uma frase de Augusto Cury que fala assim, ó, você se sente traída, ferida ou asfixiada pelos seus próprios pensamentos? Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a tua própria mente. Então, hoje eu estou aprendendo que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, precisamos nos alertar a isso, porque os nossos pensamentos, ele vai conduzir toda a nossa vida, todo o nosso comportamento. Todas as nossas crenças, vem tudo do nosso pensamento. E a palavra do Senhor diz assim, né, a Bíblia, que nós temos como escolher o que pensar. Nós devemos substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos de tudo que é puro, bom, agradável, de boa fama. A Bíblia, ela é completa e ela nos instrui como pensar. E aí, fica uma pergunta pra você. Você já se viu naquele dia onde você teve uma exaustão mental? Sabe aquele dia onde os pensamentos vieram de forma negativa e você não soube como fazer, o que fazer? E, consequentemente, o teu corpo ficou cansado, o teu corpo ficou exausto? Pois é, aqui também já aconteceu isso. Então eu quero te dar algumas técnicas, algumas instruções do que fazer quando isso acontecer. Porque muitas vezes as coisas acontecem, né, os pensamentos vêm e a gente não sabe o que fazer. Uma das coisas que é muito importante a gente levar em consideração é a questão daquilo que a gente assiste. Houve um tempo, nesse meio de exaustão emocional, que eu fiquei, exaustão mental, melhor dizendo, que eu me parei para me analisar e eu pude ver que naquela semana, naquela exata semana, eu estava, assim, mergulhada em notícias, só notícias ruins. Mergulhada nas notícias ruins. Todo santo dia eu colocava para eu poder assistir. Nisso, desencadeava pensamentos negativos a todo instante, aonde foi me dando uma exaustão mental. E isso talvez não acontece só comigo, acontece com todo ser humano. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então uma das coisas que pode nos auxiliar é assistir coisas que vai, de uma certa forma, nos ajudar a pensar coisas boas. Seja uma pregação, seja um vídeo motivacional, seja um vídeo, um podcast, algo que você vai aprender, né? Que vai te trazer um benefício positivo. Uma outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção também é aquilo que a gente escuta. Quais são as coisas que a gente tem escutado? Porque isso influencia como a gente pensa até mesmo sobre si mesma, né? E aí fica a pergunta pra você, o que você tem pensado sobre si mesma? Só pensamentos negativos? Entra na autoestima. Esse é um tema para um outro vídeo, mas entra na autoestima. O que você tem pensado sobre si mesma? Será que você tem pensado que você não é capaz, que você não é digna de estar onde está? Às vezes, as pessoas vêm e nos elogiam. E a gente não consegue enxergar as qualidades que essas pessoas nos trazem. E a gente diz, não, a gente nem aceita. Imagina, são seus olhos. Não, nós precisamos pensar coisas positivas a nosso respeito, porque a Bíblia, ela é muito completa e ela tem um versículo que fala, assim como o homem pensa, assim ele se torna. Então, se nós estamos pensando coisas negativas a nosso respeito, provavelmente a gente vai se tornar aquilo. Houve uma situação na minha vida onde eu passei por um processo de um possível diagnóstico na vida do meu filho mais novo. E eu pirei. Sabe quando você eu pirei, literalmente eu pirei. Porque eu só pensava coisas negativas. Eu cheguei a pensar, eu cheguei a ver ele dentro de um caixão, para vocês terem noção da gravidade que estavam os meus pensamentos, o quão devastador estavam os meus pensamentos. Naquela época, eu pude perceber uma cura, assim, muito surreal na minha alma. Por quê? Porque na minha infância eu vivi coisas que me geraram muito medos, que me geraram pensamentos negativos. Então, quando os meus filhos ficavam doentes, eu pirava. Os meus pensamentos só eram pensamentos negativos. Nenhum pensamento positivo. E se tem uma coisa que eu sou, é otimista. Mas esses pensamentos que eu ficava ruminando a todo instante não saíam da minha cabeça, não saíam. Até o momento onde eu percebi que eu precisava de cura nessa área. Uma outra técnica que pode nos ajudar, uma outra vertente é estudar, ler livros, né? Buscar o conhecimento também nos ajuda a pensar coisas positivas.
Será que nós estamos investindo tempo nisso? Será que nós estamos investindo tempo em ter conhecimento na área onde nós estamos tendo dificuldade? Isso é muito primordial. Então, a partir do momento que eu passei a não só ler a Bíblia também como meu manual, que é a base de tudo na minha vida, mas também buscar conhecimento em livros, isso me deu, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Está me ajudando a gerenciar cada pensamento meu. Eu tô lendo agora um livro, ele até tá aqui à minha frente, que diz assim, ative o seu cérebro. É um livro fantástico, um livro que está me ensinando que os nossos pensamentos vão determinar o nosso comportamento. Quem tem que dominar os pensamentos somos nós, não são os pensamentos que nos dominam. Isso é muito importante. Uma outra coisa também que a gente precisa muito se atentar é quantas vezes a gente olha para uma pessoa, olha para vocês terem noção de como o pensamento é muito importante. A gente olha para uma pessoa e a gente pega e diz assim, não sei não, essa pessoa acho que ela aconteceu alguma coisa aconteceu, mas muitas vezes não tem a ver com a gente, muitas vezes é uma situação adversa que a outra pessoa tá passando, e o que acontece com a gente? A gente pega e pensa negativamente a nosso respeito. Não, ela ficou brava comigo por causa disso, por causa daquilo. Geralmente acontece, né, no convívio com pessoas. Então, assim, gente, é sempre transformar o pensamento negativo em pensamento positivo. Não, às vezes essa pessoa está passando por alguma situação adversa, não tem nada a ver comigo. Às vezes ela tá cansada, tá com dor, a gente não sabe. Mas a gente fica ruminando os pensamentos dentro da nossa mente. Isso nos traz medos, isso nos traz tristezas, ansiedade. Quantas pessoas estão sofrendo por ansiedade? Ah, você não sofre por ansiedade. Claro, mas o controle está nas nossas mãos. A gente tem o controle do que nós vamos pensar. E isso é uma coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes. A gente treina o nosso cérebro. Você que treina na academia, para você ter um músculo fortalecido, você precisa o quê? Treinar esse músculo. O nosso cérebro é a mesma coisa. A gente precisa treinar o nosso cérebro. A gente tem treinado ele como? Só trazendo, colocando dentro dele coisas ruins? Ou nós estamos treinando ele colocando coisas boas? Então é um treino, né? Vai ter dias que você vai estar assim, com os pensamentos à flor da pele, mas aí você vai lembrar da Bíblia que você leu, do livro que você leu, daquilo que você assistiu. Você vai trazer à sua memória tudo aquilo que te traz esperança, e isso vai mudar todo o seu, toda a sua realidade ali do momento. E a gente vai passar a pensar positivo. Isso é um treino, tá? Isso leva tempo, não é da noite pro dia. A gente não consegue isso da noite pro dia. Então é isso, que a gente possa investir tempo nisso, porque a nossa mente, ela é o comando de toda a nossa vida, de todo o nosso corpo, de todas as nossas ações. Se nós tivéssemos a dimensão, o entendimento do quão importante é nós cuidarmos dos nossos pensamentos, muitas coisas seriam evitadas na nossa vida, né? Muitas coisas. Então eu deixo pra você, Filipenses 4:8, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você seja edificado com esse vídeo e que isso traga alguma transformação dentro de você. Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, de compartilhar. Não esquece de me seguir na rede social, Instagram, marciadaniele.pc. E é isso. Eu te espero no próximo vídeo e Deus abençoe. Você precisa de uma psicanalista, de uma terapeuta de mulheres, uma profissional na área da saúde mental, emocional, para te ajudar na cura da alma. Estou aqui disponível, à disposição para você. Se precisar, entre em contato comigo.